Amém. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 22, a partir do versículo 23, diz: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize, tu és terra que não está purificada, e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram as almas. Tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos. E assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas, ganharem lucro desonesto. Os seus profetas lhes encobrem isto com cal por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado e ao estrangeiro, oprimem sem razão. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta cidade, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Amém. Irmãos, aqui uma palavra, mais uma das incontáveis palavras de repreensão que Deus traz à nação de Israel. Mas nós temos visto assim com muita clareza que Israel tipifica a igreja. E quando nós comparamos as atitudes lá do povo e dos sacerdotes, da liderança religiosa, da liderança da nação, daquilo que deveria ser a nação, uma liderança religiosa, era este o propósito de Deus com Israel, era a teocracia, era esse o propósito. Nós vemos que tudo tem se cumprido nos nossos dias como igreja. Lideranças se corrompem, não discernem o santo do profano, agem com desonestidade, como está escrito aqui, ganham lucro desonesto, é o que está acontecendo. Nós estamos vendo isso com muita clareza dentro das igrejas. Os pastores estão completamente corrompidos. Se eles colocassem uma venda nos olhos e saíssem pela cidade usando o tato, eles errariam menos, porque enxergando eles estão cometendo erros atrozes, coisas completamente abomináveis. É o que está se fazendo hoje dentro das igrejas, e o resultado é que o evangelho some, porque o evangelho não admite andar junto com a iniquidade. Aonde há iniquidade, Deus não se manifesta. Ele requer primeiro o arrependimento. Com o arrependimento vem o perdão, que é a purificação das negruras, dos pecados. Então, Deus não anda junto com a iniquidade, Ele não anda junto com as transgressões, Ele não anda junto com os erros. Quem quiser servir a Cristo tem que se enquadrar nas suas regras e andar em novidade de vida, como ele diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, quem recebe a palavra de Cristo e automaticamente a vive, este é purificado.
Você vê que Jesus não pede ali nenhuma confissão dos discípulos. Chega um ponto que ele percebeu que os ensinamentos dele estavam nesses discípulos, nesses apóstolos, e ele simplesmente diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ele não pergunta, não entra em detalhe, quem aí está recebendo o meu conceito, quem aí está aprendendo, está entendendo o que eu estou falando. Não, ele percebeu e falou: vocês já estão limpos. A palavra é o suficiente para purificar. Então, nós vamos lá e Deus diz assim, lá no verso 31, no final, diz assim: fiz cair sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Israel é o retrato da igreja, já vimos isso com todas as letras e não tem jeito. A resposta é a seguinte: Deus, eu não quero ser como Israel. Porque Deus tem nos apresentado um caminho em que Ele faz uma pergunta: o que você quer da sua vida? Irmão, uma das coisas que nós temos que dizer: Deus, eu não quero ser como Israel. Por quê? Nós vimos a parábola de Isaías capítulo 5, que Deus cercou com a sua sebe, edificou uma torre, colocou um lagar, enfim, ele tomou todos os cuidados para que Israel fosse a glória de todos os povos. E eu pergunto, na palavra de Jesus, lá em Mateus 16, 18, nós não identificamos o mesmo cuidado, quando ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Com esta palavra, e Jesus vela sobre a sua palavra para cumprir, ele não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende, e quando ele opera, quem impedirá? Com esta palavra ele está dizendo que, olha, com vocês eu vou fazer o mesmo que eu tinha feito com Israel. Mas se vocês também, sal da terra, luz do mundo, se tornar insípido, para nada mais será aproveitado também, senão ser lançado fora e pisado pelos homens. Irmãos, então, dê essa resposta para Deus. Deus, me ajuda. Eu não quero ser como Israel. Porque você pode achar, meu irmão, que vida cristã é uma moleza. Eu vou te assegurar, não é moleza. Evangelho é sangue, suor e lágrima. Isto é evangelho, porque quando nós olhamos para o líder da nossa revolução, que se chama Jesus Cristo, o que nós identificamos é isso, é sangue, suor e lágrima. Como é que nós queremos ter uma vidinha diferente, se o líder da nossa revolução passou por tudo isso? Existe um evangelho por aí que é pura maquiagem, é fantasia. Então, meu irmão, leve a sério. A Escritura diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O diabo, vosso adversário, está em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Está buscando quem? Está buscando você. Está buscando a mim. Nós precisamos ser crentes fortes, valorosos, os quais se tornem depósitos do Espírito Santo. Deus derrame o Espírito, como ele diz, sem medida, e a glória de todos os povos seja cada um de nós individualmente. Por onde passarmos, deixarmos o bom perfume de Jesus Cristo, em vidas curadas, em vidas libertas, em conceitos doutrinários, em fermentos de fariseus que tem por aí, tudo quebrado, jogado no chão, esmiuçado, altares de Baal jogados por terra, que nem Gideão fez, entende? Apontar os erros, que nem o profeta desconhecido. É para isso que Deus nos chamou. Quando você contempla aquilo que tanto me chama a atenção, Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e Ele me ungiu. E aquela lista que vem, meu irmão, é fantástica. Aquela lista que vem das coisas que fica determinado para o qual a unção seria, é aquilo tudo que já tinha acontecido. Proclamar liberdade aos cativos foi coisa que Deus levantou profeta lá atrás. Abrir vista aos cegos era coisa que tinha sido levantada. Tudo aquilo, e aí vem Jesus e diz assim: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós.
aquela unção de Isaías 61 é para a sua vida. Não se contente com menos do que aquilo, não, irmão. Entra no teu quarto com sinceridade. Não fica prometendo para Deus: Senhor, amanhã eu vou orar. O amanhã foi embora. Não, Senhor, de hoje não passa, o hoje já se foi. Senhor, não, depois de amanhã e isso e aquilo. Para de ficar fazendo promessa para Deus. Leva uma vida realmente com Deus. Senão Deus também vai ficar brincando contigo. Ah, você vai orar? Eu estou te prometendo uma bênção. Não orou? A bênção também não vem. Entende? Nós precisamos levar uma vida realmente a séria. O que acontece? Transgressões em cima de transgressões. Aí vem Jesus e encontrou um bocado de homens que ele chamou e deu o nome de apóstolos. Irmãos, aqueles homens, eu fico pensando às vezes no meu canto e me dá dor de cabeça. Eu fico pensando o que aqueles homens conseguiram entender que eu ainda não entendi. Como é que aqueles homens conseguiram transtornar o mundo? E uma coisa muito especial vem à minha mente. Aqueles homens foram homens que se converteram e que não tinham nenhuma necessidade. Entende? Pedro estava pescando quando Jesus o chamou. Ele não estava com fome. Pedro tinha onde morar. Não estava passando por nenhuma dificuldade financeira. Então o conceito que o moveu na presença de Cristo foi a santidade, foi a manifestação de Deus, foi a glória de Deus que ele começou a ver pelas mãos de Jesus. Ele não foi para a obra de Deus pensando nele, mas pensando na glória de Deus. Porque ele não tinha uma necessidade que nem as pessoas fazem hoje. Ah, não, eu estou numa dificuldade, eu vou até lá à igreja, quem sabe dá certo, né? Vão na igreja que nem se fosse num terreiro de macumba, eu vou lá bater cabeça para o tranca-rua, quem sabe se não dá certo. É o mesmo conceito que as pessoas hoje estão indo à igreja como ia para as trevas. Não tem uma ideologia que o faça realmente ver, contemplar a glória de Deus. E nós estamos aqui pregando para quê? Para conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. De quê? Tem algemas nos seus braços? Quando você veio para a igreja, tinha um grilhão de correntes nos teus pés? Você estava amarrado com cordas? Que promessa de libertação é essa que Jesus faz, afinal de contas? São os conceitos das nossas mentes que precisam ser completamente mudados, totalmente transformados. Enquanto uns estão dizendo, Jesus não cura, você diz assim, eu aposto a minha vida que ele cura. Jesus não faz, não fala, eu aposto a minha vida que ele faz e que ele fala. Porque conhecemos a verdade, o Espírito da graça de Deus foi derramado sobre nós. E esse verso 30 aqui diz que o Senhor diz, busquei entre eles um, para se colocar na brecha desses muros. E nem sequer um eu achei. Eu quero fazer mais uma perguntinha. Deus te achou mesmo? Deus te achou para quê? Para se colocar nas brechas, para fazer a obra. Ele quer derramar do Espírito dele. Mas, irmãos, com toda sinceridade, eu sei que tem pessoas que se escandalizam. E quantos mais eu vou escandalizar nessa terra? Jesus Cristo não nos chamou para a vidinha que muitos de nós têm levado. Temos tempo para tudo. E o que sobra de tempo, a gente dá para Deus. Já fiz tudo o que tinha para fazer, agora eu vou orar. Já fiz tudo o que tinha para fazer, agora eu vou ler a Bíblia. Não! Deus tem que ser o primeiro lugar. Primeiro eu vou orar, primeiro eu vou ler a Bíblia. O tempo que sobrar, eu vou fazer outras coisas. Temos que inverter os valores, afinal de contas, a nossa mente foi ou não foi liberta. É aí que muda, meu irmão. Quando Deus é o primeiro lugar na nossa vida, que nós colocamos Ele nesse lugar, Ele também nos coloca como primeiro lugar nos seus projetos. É assim que funciona. E nós temos que ver aqui as coisas que o chicote desceu na nação de Israel, é a mesma coisa hoje
na igreja. Existiu no tempo dos apóstolos, quando aqueles homens fizeram aquele movimento fantástico. Depois o tempo deles foi se cumprindo, um foi martirizado no Egito, outro foi martirizado na Etiópia, outro foi martirizado nas partes da Ásia, mas sobrou um. Como era o nome dele? João. E a igreja, os discípulos, continuavam se multiplicando, e as autoridades romanas acreditavam que o culpado de a igreja ainda estar se mantendo de pé era João, porque eles já tinham um relato da morte de todos os apóstolos, aqueles que foram apóstolos de Cristo, todos aqueles 11, mas eles não tinham um relato da morte de João. Então eles acreditavam que em algum lugar João estava sustentando essa igreja. E quando alguém dizia que tinha chegado uma carta de João dentro de alguma igreja, as autoridades romanas ficavam doidas, os discípulos de Cristo, alguns reconheciam, se alegravam, outros duvidavam. Não, mas João sumiu, João está morto. Cadê João? João estava lá extraditado na ilha de Patmos, e mesmo preso lá, estava fazendo um estrago terrível no reino do diabo. E você está preso? Você está livre? Se João, preso na ilha de Patmos, com cartas inspiradas pelo Espírito Santo, ele acabou com o diabo, o que nós não temos que fazer? Um homem preso, extraditado, numa ilha de trabalhos forçados, Deus operou na vida dele e ele foi uma glória. O Império Romano queria um relato da morte dele, porque achou que quando João também morresse, era o último apóstolo, acabaria a era da igreja. Mas o Espírito Santo olhou lá na frente e viu você, e disse assim: não, a era da igreja não terá fim. Porque olhou para você, o Espírito que eu hoje estou derramando sobre João, eu vou derramar lá na frente, haverá um povo lá que eu vou encontrar e vou levantar. E eles vão continuar desfazendo as obras do diabo, desbaratinando os conselhos das trevas, apontando os erros da sociedade e proclamando que Jesus Cristo é o único Senhor. Eles esperavam a morte de João, e esse relato da morte de João não chegava para eles, e eles ficavam desesperados. Por quê? Os sinais que aconteceram na vida daqueles homens foram sinais muito fortes. Nós não temos visto tantos sinais quanto os que eles fizeram. Pedro, por onde passava, ressuscitava alguém. Só a presença de Pedro já fazia maravilhas. Vinha gente de tudo que era lugar. Mas por quê? Porque Pedro estava apostando a vida no Evangelho, não foi isso? Meu irmão, então nós temos que nos preparar, porque os mesmos sinais que aconteceram com eles vão ter que acontecer conosco. Você está apostando a vida no Evangelho? Está apostando a vida, o mais precioso que você tem, está apostando? Então os mesmos sinais Deus vai derramar conosco. Vai chegar a hora que os seus sinais, os seus prodígios, as suas maravilhas vão ser manifestos. Porém, há muitas maneiras de Deus manifestar os seus sinais. Amém? Há muitas maneiras. Você quer ver um grande homem? Porque os apóstolos realmente morreram. E a igreja realmente se enfraqueceu. Quando aqueles homens pararam de escrever para a igreja, deixaram de ser o exemplo vivo, a igreja realmente fracassou. Mas você, meu irmão, não vai fazer a mesma coisa. A palavra de Deus já penetrou em você. Você tem que deixar os seus conceitos se renovarem, e mesmo que você não esteja vendo nada, não esteja tendo contato com nada visível, você tem que saber que o Deus que você serve é adorado em espírito e em verdade. Ele está contigo, como ele disse, né? Não vos deixarei órfãos, nunca vos deixarei, nunca jamais vos abandonarei. As minhas ovelhas eu as tenho
na palma da minha mão e ninguém as arrebatará. Aquele que crê nas minhas palavras é bem-aventurado. Então, você tem que ter este conceito e não precisar andar pelos que os teus olhos veem. Os crentes daquele tempo, quando João morreu, eles viram as esperanças deles frustradas. O velho João partiu para a eternidade. E agora o que vai ser de nós? Realmente complicou a vida deles, porque eles não haviam ainda aprendido a olhar para Jesus. O que aconteceu? Veio uma fraqueza sobre eles, não resistiram mais, não tinham mais as cartas de incentivo de João, não resistiram à pressão dos impérios, fizeram a aliança política com o Estado romano, e aí foi a desgraça. Meu irmão, o teu inimigo, ele sabe muito bem que te perseguir ele não consegue, acabar contigo ele não consegue. Isso é bíblico. Sempre que o diabo tentou acabar com o povo de Deus, na verdade ele acabava fazendo uma aliança. Não foi assim? Qual foi o conselho que Balaque deu a Balaão? Balaão deu a Balaque. Qual foi o conselho? Foi ir contra aquele povo? Foi guerrear contra aquele povo? Nada. Tenta fazer uma harmonia, põe as mulheres lá, faz casamento. Roma, quando viu que não tinha mais jeito, por mais que perseguia cristão, aparecia, fez uma aliança. Aliança é a desgraça da igreja. Por quê? Porque a igreja tem que andar fundamentada na pedra angular de esquina, que é única e é Cristo Jesus. A aliança que nós respeitamos e devemos fazer se chama a aliança do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles homens fracassaram porque fizeram aliança, os apóstolos firmes na fé, fundamento do evangelho. O que aconteceu com eles? Morreram, cumpriram o tempo deles. Lá na frente, bem lá na frente, Deus achou um homem chamado Martinho Lutero. Por isso veio aquele nome, protestantismo, porque Martinho Lutero se levantou e protesto. Eu protesto contra as leis do papado romano. Está tudo errado. Ele, sozinho, teve coragem de se levantar contra o império que poderia dizer mata, e muitos morreram. A Igreja Católica, na pessoa do papado, logicamente, mandou assassinar um incontável número de gente na fogueira. Queimou pessoas vivas. Imagina, ainda se diziam, e até hoje se dizem, instrumentos de Deus, queimando pessoas nas fogueiras. Ninguém podia manifestar uma ideia contrária aos conceitos da organização romana, que não eram conceitos religiosos, eram na verdade conceitos administrativos, porque a parte política é que estava mandando, a parte religiosa já tinha sido sepultada há muito tempo. Martinho Lutero foi encontrado, e a história registra vários milagres de Martinho Lutero. Você sabe algum? Nenhum? Pois é. Por que até hoje esse homem é lembrado com tanta glória, se não há nenhum registro de que ele orou por alguém com febre e essa febre tenha passado? Ele não orou por alguém que tinha um resfriado e o resfriado passou. A Bíblia não diz que esse homem nunca na vida dele tenha orado sequer por um enfermo. Por que este homem é lembrado até hoje com tanta glória e é chamado de um reformador da era cristã? Pelo mesmo motivo, meu irmão, que você é chamado hoje de um restaurador da igreja de Cristo. O motivo de ter a palavra verdadeira e não negociá-la, não abrir mão. Ele pegou as suas teses, 95 teses, e cravou lá na porta da igreja católica, mostrando que aquilo que ele tinha extraído da Bíblia era verdade, que os conceitos do papado estavam todos equivocados. Deus tirou os olhos de cima de João,
colocou os olhos sobre Martinho Lutero e agora colocou os olhos em você. Meu irmão, a mensagem de hoje é para que você entenda o quanto Deus quer contar contigo. Quais os sinais que Deus quer manifestar com a sua vida? Que os mortos ressuscitem, que os paralíticos andem, que os coxos se levantem. Isso pode ser, mas isso aí não é o mais importante, porque Martinho Lutero marcou a sua geração. E nenhuma febre conta que ele tenha cessado pelo poder da oração. Mas ele conseguiu, ele achou uma Bíblia perdida num canto. E ele começou a se alimentar daquela Bíblia. Ele começou a pagar um alto preço para ter cópias de pergaminhos. E ele começou a se alimentar daquilo. E quando ele começou a sua obra, hoje nós devemos muito a ele. Sabe por que você e eu não somos um católico escravizado? Porque ele pagou um preço lá atrás. Sabe por que Deus está olhando lá na frente, vendo uma geração de povos libertos, línguas, nações, tribos, exaltando o seu nome? Porque você está pagando hoje um preço da verdade. É por isso, Deus está olhando através de você, vendo lá na frente, como olhou através de Martinho Lutero, e viu a nossa reunião aqui e disse: eu vou operar na vida daquele povo, estou contando com Lutero, para que lá na frente eu encontre um povo valente, destemido, ousado. Nenhum milagre a história registra, mas registra que ele libertou mente dos cativos, abriu vista aos cegos de entendimento, restaurou os contritos de coração, apregoou o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Foi isso que ele fez. Irmãos, as palavras que estão dentro de você, se você deixar que elas se misturem com a sua valentia e ousadia e unção do Espírito Santo, elas vão fazer um estrago nas obras do diabo nessa terra fantástico. As pessoas têm mania de cometer certos erros primários. Os primeiros apóstolos cometeram um erro. Foi rápido, mas foi um erro. Quando Jesus foi pregado naquela cruz, enquanto os falsos e hipócritas estavam lá zombando e dizendo assim: tu não és o Cristo? Desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Você está pensando que não tinha crente esperando que ele também fizesse isso? Como tinha, irmão. Porque não haviam entendido que toda a operação de Jesus Cristo seria pela sua palavra e não pelo seu corpo carnal. E aí, Jesus tirado da cruz, colocado num túmulo, cadê os discípulos? Acabou-lhes as esperanças. Cada um tomou o seu caminho. Teve gente indo para Emaús, teve gente indo pescar, teve gente indo cuidar dos seus afazeres. Aí Jesus ressuscita e vai catando todo mundo de novo. Você já tem a mente liberta. O que você precisa para a obra de Deus é do que diz o livro que está aí na sua mão, chamado Bíblia. É disso que você precisa. Você pode olhar para você e dizer assim: eu sou um reformador da igreja de Jesus Cristo. Sabe o que Martinho Lutero fez, meu irmão? Ele simplesmente mostrou para o povo que o que eles deveriam seguir era o que dizia a Bíblia. Só que a igreja católica disse que quem lesse a Bíblia ia para a fogueira. E hoje, você tem uma Bíblia na mão. É para você ler, é para você conhecer, é para você, como diz João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui, vimos a repreensão, lá de Ezequiel capítulo 22, e sabemos que esta repreensão cabe perfeitamente aos nossos dias. Há muitas igrejas que fracassaram, deixaram de pregar Jesus Cristo como ele tem que ser pregado, um Cristo
centralizado em si mesmo, né? Sem alianças, sem conformidades políticas, sem harmonia com o mundo, esse Cristo que funciona deixou de ser pregado dentro de muitas organizações. Então o que vemos? Vemos uma igreja fracassada, caída, mas você já recebeu a palavra suficiente para não ser um fracassado, não ser um caído. Nós precisamos ter atitude mesmo, irmão. De tantas horas é o meu tempo de oração e acabou a história. Não estou, não atendo o telefone, é isso aí, acabou a história. De tantas horas é a minha hora de compromisso com Deus para a leitura bíblica. Deus me revela a tua palavra, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Aleluia. Compromisso, irmão, atitude. Não deixa a carruagem do evangelho ir passando diante dos teus olhos, não, que ela passe e passa rápido, passa muito rápido, irmão. Já tem 2000 anos que Cristo foi crucificado, e eu te pergunto, cadê a igreja? Fracassou. Se a igreja não tivesse fracassado, em 2000 anos não dava para dominar o mundo. Se nós temos um ministério aqui que não chegou ainda a 7 anos, e as mensagens já estão nos 4 cantos da terra. Deus está precisando de você agora. Deus está precisando da tua valentia, da tua ousadia, do teu compromisso, de entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus está precisando contar com você. Ele quer contar, Ele incluiu você nos projetos dEle. Vida no altar, irmão. Compromisso com Deus. Curar, Ele vai curar. Libertar, Ele vai libertar. Mas nada vai superar a pregação do Evangelho, que liberta os cativos na mente, no entendimento, na compreensão. Você vê que hoje as pessoas estão considerando igreja o que já não é mais igreja. Estão cultuando um Cristo completamente prostituído, que nós não temos parte com Ele de jeito nenhum. É o Cristo dos objetos ungidos, das idolatrias contemporâneas. Esse nós não temos parte com Ele. Mas por que as pessoas estão sendo levadas cativas naquilo ali? Porque está faltando alguém para gritar e anunciar a verdade. Porque quando eles conhecerem a verdade também os libertará. Então, meu irmão, João morreu, está debaixo de 7 palmos os seus ossos, né? Está lá guardadinho, esperando a consumação dos séculos. Deus já não conta mais com João, mas Ele conta com você. Deus não conta mais com Pedro, não tem como, cumpriu o tempo, cada um tem seu tempo, mas Ele conta com você. Não está contando com Estevão, não está contando com João Batista, não está contando com Ezequiel, com Daniel, mas Ele está contando com você. E o Espírito Santo está ansioso para ser derramado sem medida e operar aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem. Deus quer operar com as nossas vidas poderosamente, e nós temos que ter compromisso com Ele para dar vazão, para que Ele possa realizar as suas obras em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.